Meus amados irmãos, também queridos visitantes, os que também nos assistem pela internet, que o Senhor seja de fato gracioso para conosco e nos abençoe com a sua palavra. Eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, no 3º capítulo. Evangelho de João, no 3º capítulo, e acompanhe comigo a leitura que vai dos versículos 16 ao 21. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Acompanhem bem atentos comigo esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Diga ao Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, fala conosco nesta noite. Pai, te clamamos mais uma vez por tua misericórdia, graça, pelo teu auxílio, Senhor, na exposição da tua palavra, que é santa, que é boa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que teu Espírito Santo use cada palavra. Que cada coração, os olhos, também os ouvidos sejam atentos e cativos a Cristo, ouvindo a sua palavra, Senhor. Nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. De vez em quando nós ouvimos pessoas dizerem: o mundo precisa de amor. Nos períodos de guerras, há muitos anos atrás, os mais experientes devem lembrar disso, houve até quem fizesse uma campanha dizendo: faça amor, não faça guerra. Vamos acabar com esse negócio de guerra no mundo. Já há tanta guerra no mundo, tanta destruição, violência. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz. Se as pessoas amassem, o mundo seria um lugar melhor. É o que todos acham, não é verdade? Mas precisamos dizer algo em relação a isso. O amor em pessoa já veio ao mundo, mas o mundo o rejeitou. O amor em pessoa já veio ao mundo, mas o mundo o rejeitou. Eu estou falando dele mesmo, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O verdadeiro amor, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo encarnado, que é como João vai colocando aqui neste Evangelho desde o começo. Mesmo aqueles que não creem em Jesus como o Messias, como o Filho de Deus e como sendo o próprio Deus, reconhecem uma coisa: Jesus Cristo demonstrou e ensinou o amor como ninguém mais nessa terra. Mesmo aqueles que são de outras religiões o admiram e o reconhecem por isso. Mahatma Gandhi, por exemplo, fez uma crítica aos cristãos dizendo: Cristo sim, cristão nunca. E a certa vez ele chegou a dizer: por que vocês não imitam o mestre de vocês, Cristo? Por que vocês não amam como ele? E outros também teceram críticas semelhantes. O tempo também é registrado e é marcado a partir dele. Estudamos na escola como conhecemos o tempo cronológico. Ele é marcado em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vamos ver nesse texto um pouco sobre o amor inexplicável de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que amou como ninguém amou e que foi a maior expressão do amor de Deus vindo à terra para salvar o seu povo, para morrer numa cruz por aqueles que ele decidiu salvar, por graça e por misericórdia. João, como conhecemos esse evangelho, o evangelho de João. João era um dos apóstolos, e ele é conhecido como o apóstolo do amor. Aqueles que conhecem a epístola, que fica lá já no finalzinho do Novo Testamento,
Você vai perceber que talvez seja o livro do Novo Testamento que talvez mais fale sobre o amor, que você vai encontrar mais vezes a palavra amor e aqueles derivados dele. João foi o mais novo dos apóstolos e provavelmente foi o que mais viveu e o único a morrer em boa velhice. O único que não foi martirizado, como os outros. Alguns foram decapitados. Pedro, por exemplo, conhecemos na tradição da história da igreja, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele dizendo, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E aí o colocaram de cabeça para baixo. João, ele enfatizou o caráter divino de Cristo. É por isso que ele começa no primeiro capítulo dizendo, olha, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João destaca a divindade de Cristo. Ele o descreve como o Verbo, aquele que é o princípio de todas as coisas e aquele que também sustenta a tudo aquilo que criou. Aquele que existe desde antes de tudo ter início. É o que chamamos de ele existe desde a eternidade passada. Aquele que criou o mundo e que criou você, que está sentado aí agora, os que estão em pé ali atrás. O objetivo de João aqui com esse evangelho era que aqueles que lessem os relatos que ele colocou aqui sobre Cristo, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua obediência até a morte e morte de cruz, crescem que ele era o Filho de Deus e que, crendo nele, tivessem vida em seu nome. E a partir dessa breve introdução, eu quero ver com você esse tema, o inexplicável amor de Deus. Se você fechou sua Bíblia, por gentileza, abra novamente e acompanhe comigo. O inexplicável amor de Deus, em primeiro lugar, enviou seu Filho para dar vida eterna. Versículos 16 e 17 aqui, nós vemos que a palavra de Deus nos fala sobre o caráter do amor de Deus, que foi tão intenso e poderoso que ele enviou o seu Filho para nos dar vida eterna. Qual é a maior característica do amor? Alguém pode dizer aí, o amor ama, ok, mas de maneira prática, o amor doa, o amor dá, o amor se doa. Foi isso que Deus fez. E Deus simplesmente deu o melhor que ele tinha, o seu único filho, o seu filho unigênito. Quando se fala filho unigênito, é porque não há nenhum outro que se assemelhe a ele. Por mais que nós que já conhecemos a Cristo fomos salvos por ele, e somos chamados, fomos feitos filhos de Deus, mas somos filhos diferentes, por quê? Porque nós fomos adotados em Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Então nós vemos que o amor de Deus, ele é inexplicável. Ele é tão intenso, é tão poderoso, que transcende as eras e nos alcança ainda hoje, no século 21. A maior dádiva que esse mundo já viu. Deus deu o que ele tinha de mais precioso e estimado, que era o seu próprio Filho. Agora, para salvar quem? Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz em certo momento, talvez por alguém que seja bom ou que fosse bom, alguém se animasse a morrer ou a dar a vida por ele ou por ela. Mas por alguém injusto. Vamos refletir numa coisa, eu quero ser bem prático e trazer para a gente hoje pensar. Muita gente fala daquele ladrão que estava ao lado direito na cruz, que disse para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que o Senhor falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero perguntar para você, se aquele ali à direita fosse o Zé Disseu, Sarney, pense aí em algum político. Obrigado, Ventura. Hitler, se estivesse ali à direita, o que você diria? É isso mesmo, Senhor. Salve, salve Hitler, salve Mussolini. Deus enviou seu Filho para morrer por pecadores indignos do seu amor, da sua bondade e da sua graça. Eu quero dizer algo que talvez choque alguns. Mas você acha que no seu coração há mais bondade do que havia no coração de Hitler, de Mussolini, de outros que fizeram
atrocidades na história da humanidade nós conhecemos, nós achamos que nós somos melhores que os outros, geralmente. Somos dignos de receber amor, carinho, afeto, atenção. Mas o amor de Deus é inexplicável, porque Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por pecadores, que eram seus inimigos, que constantemente se rebelavam e se rebelam contra Ele. Mas Ele ainda assim enviou o seu Filho. É por isso que João aqui diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira inexplicável, que envia o seu próprio Filho para morrer por pecadores que não mereciam o seu amor, que não mereciam a sua graça, nem a sua bondade. O amor de Deus é incomparável. Nem amor de pai, de mãe, de marido, de esposa podem ser comparados ao amor de Deus. O amor de Deus ultrapassa qualquer tipo de lógica que se exponha. É inexplicável. Não havia nenhum tipo de amor por parte dos homens dirigido a Deus. Nenhum. O amor de Deus aos homens é pura misericórdia e graça. E quando ele fala o mundo aqui, entenda-se a humanidade caída. As pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, e não apenas os judeus. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus enviou Jesus porque o mundo estava perdido e condenado. Quem é salvo de algum perigo, é salvo de alguma coisa. Ninguém vai salvar alguém que não precise ser salvo. Isso é ilógico. Perda de tempo. Quando alguém está assim em perigo, e precisa ser salvo, e precisa de ajuda externa, ele não pode fazer nada por si mesmo, então. Nem eu nem você poderíamos fazer absolutamente nada para ficarmos livres ou para sermos livres da condenação que estava reservada para nós. Em nossos primeiros pais, ou os nossos pais, digamos assim, os pais da raça, Adão e Eva, nós pecamos contra Deus. E a partir dali, entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo, entrou a desunião na família, entrou o conflito na família, entre marido e mulher. O primeiro assassinato aconteceu entre os irmãos. Caim assassinou seu próprio irmão Abel. E quantas coisas mais aconteceram a partir daquele episódio do Éden, quando o homem pecou contra Deus, desobedecendo. E legou isso, deixou essa herança maldita do pecado para todos os seres humanos. Em seus ensinos e sermões, o Senhor deixou muito claro do que o homem precisava ser salvo, da ira de Deus e da condenação eterna. Em alguns momentos ele falou e explicou, indicou que existe o inferno, e lá haverá choro e ranger de dentes. Ele também disse que a porta que conduz à vida é apertada, e que o caminho é também apertado. Porta estreita e caminho apertado, mas é o caminho que conduz à vida. Mas ele também ensinou e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no primeiro capítulo, como lemos aqui na liturgia, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que nasceram não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. O que quer dizer isso? O homem não escolheu, porque carne, sangue e o homem estão enfatizando a mesma coisa, o gênero humano. O homem não pode, nem poderia se salvar. Ele precisa que Deus o salve. E ele fez isso, enviando o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. O substituto meu e teu, lá na cruz. O lugar que era reservado para nós, Cristo assumiu, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Essa foi a missão dada pelo Pai ao seu Filho unigênito. Ir a um mundo perdido, ou vir ao mundo perdido e condenado, para salvar a muitos da condenação eterna. É por isso que o seu nome é Jesus. O evangelista Mateus, agora, ou também apóstolo, vai falando ali no começo do seu evangelho a José, em sonho. E o anjo diz a José que ele deveria colocar o nome do filho Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É isso que significa Jesus.
O Senhor é salvação. O Senhor é a única salvação. E os que foram salvos vão receber a vida eterna e viverão para sempre com o Deus Trino, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17 diz: ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação do homem não poderia ser conquistada pelo próprio homem. Por isso o próprio Deus teve que descer para conquistar essa salvação para o homem, que não poderia fazer, que não poderia consegui-la sozinho. Em segundo lugar, o inexplicável amor de Deus enviou seu Filho para livrar pessoas do juízo eterno. Versículos 18 e 19. Aqueles que creem nas suas palavras e no seu sacrifício de amor não serão julgados por Deus, não serão condenados. Mas aqueles que não crerem em suas palavras, nem no seu sacrifício, fatalmente serão condenados. Aqueles que morrem em sua incredulidade provam que nunca acreditaram em Jesus Cristo como Deus, Messias e Salvador do mundo. Essa descrença obstinada, contínua, é prova de que essa pessoa está condenada. Esse julgamento citado aqui indica a decisão divina, o veredito divino. Quem gosta de fazer coisas sem ninguém vendo, sabe que está errado. Porque se não fizesse às escondidas, seria descoberto, seria repreendido, seria interrompido. Quem age assim não quer ser questionado ou repreendido por ninguém. O Senhor Jesus fez isso aqui na terra. Ele repreendeu esse tipo de pessoas. Por isso elas não gostavam dele. Ele reprovava as suas más obras. Esse julgamento diz que todos aqueles que rejeitarem o Filho de Deus serão lançados no inferno. Pessoas que só pensam em si mesmas, nos seus desejos egoístas, e não consideram a Jesus Cristo nem a sua palavra. Talvez até digam: ele foi um bom líder, ele foi um grande exemplo de vida, ele foi um marco para aquela época, mas não o veem como o Salvador do mundo, como o Messias, como a única salvação, como o único que pode perdoar os seus pecados. Por exemplo, ele reprovava os religiosos da época, conhecidos como fariseus, saduceus, os escribas, que eles até ensinavam sobre amor, mas não amavam de fato. Eles enchiam o povo com mandamentos, com regras, que eles nem com o dedo se esforçavam para fazer qualquer um deles que fosse. Se achavam as melhores pessoas do mundo, se achavam amigos de Deus, quando de fato eram inimigos de Deus, porque oprimiam as pessoas, colocando sobre elas um jugo que não poderiam nem deveriam colocar. Por isso Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em terceiro lugar, o inexplicável amor de Deus enviou o seu Filho para trazer pessoas para a luz. Versículos 20 e 21. Muitas das pessoas que praticavam o mal naquela época que Cristo viveu, conhecemos como o primeiro século, eram até bem religiosas, como eu acabei de falar. Mas a luz que Cristo irradiou sobre elas mostrava que elas eram mais em sua essência, que eles eram como lobos em pele de cordeiro, e que as suas obras não tinham nada de boas, não glorificavam a Deus e nem beneficiavam os homens. Um grande exemplo, como vimos, eram os fariseus. Ensinavam, mas não viviam aquilo que ensinavam. Eles se afastavam de Cristo. Eles tinham ódio de Cristo porque Cristo os denunciava. Era a luz sendo irradiada, colocada em cima das trevas. E as suas obras, então, eram vistas. E eles eram por ele repreendidos. Mas aqueles que davam ouvidos a Jesus e eram transformados por ele, mostravam que haviam recebido o amor de Deus, que davam crédito às palavras de Cristo e o obedeciam de todo o coração.
esses não seriam julgados, não seriam mais julgados. E passavam a fazer então as suas obras, sem medo de serem repreendidos, mesmo que fossem obras imperfeitas, porque nenhum de nós é perfeito em seus caminhos. Por mais que sejamos regenerados, por mais que já tenhamos sido tornados filhos de Deus, não somos perfeitos naquilo que fazemos. E eu sei que você sabe muito bem disso. Por que elas passaram então a serem aceitas? Porque passavam então agora a fazer suas obras em Deus, a partir da palavra de Deus, dos princípios que a palavra de Deus ensina como os seus filhos devem andar. E eu quero então aqui passar para algumas aplicações, a partir da exposição breve que tivemos desse texto. O inexplicável amor de Deus, como vimos, enviou seu Filho para dar vida eterna. Enviou seu Filho para livrar do juízo eterno. E enviou seu Filho para trazer pessoas para a luz. Essa época do ano deveria retratar a vinda do amor de Deus ao mundo. Mas isso nunca aconteceu de fato e de maneira profunda. O Natal deveria ter como propósito evidenciar a vinda do Filho de Deus ao mundo. Mas o que é que nós vemos nessa época do ano? O comércio fica aberto, abre mais cedo, fecha mais tarde. Os shoppings vão até meia-noite. Aos domingos, o comércio, você pode ir ao centro do Recife porque ele está aberto. Por quê? Porque é Natal. É o que eles dizem. É o que eles dizem. As pessoas acham que o Natal é um momento mágico. Que as pessoas agora não podem fazer o mal. Por que não pode fazer o mal? Porque é Natal. Eu tenho que fazer o bem porque é Natal. Eu vou reunir a família agora porque é Natal. Passa o ano todo sem se ver direito, mas no Natal tem que se reunir. Tem que cortar o peru lá. Tem que juntar lá a mesa, porque é Natal. Tem que dar presentes, porque é Natal. O pastor Lutero citou que um garoto fez uma pergunta. Estava em determinado lugar e havia uma fila. E aí o garoto perguntou: ei, essa é a fila para ver Jesus, é? Ele disse: não, é para ver Papai Noel. E cadê a fila para ver Jesus? O Natal não é para apontar, para dizer que ele veio, que ele nasceu, veio para salvar o mundo? Cadê a fila para ver Jesus? Não tem, porque ninguém quer ver Jesus de fato. O povo quer ver Papai Noel, quer tirar foto com ele, quer sentar no colo dele. O povo quer isso, quer tocar o sininho. O povo quer isso. Mas isso não é Natal, isso nunca foi. O Natal deveria ser o anúncio da melhor notícia que a terra já ouviu. Deus enviou seu Filho para salvar. Esse deveria ser o anúncio no Natal, mas não é. O Salvador do mundo, o Filho de Deus, veio à terra para se tornar como um de nós. Ele é a expressão exata do ser de Deus e a maior prova do seu amor eterno, inexplicável por um mundo caído, corrompido e que o odiava. Mas ainda assim, ele enviou seu Filho para salvar. Para nós, os que cremos, isso é tão significativo que molda toda a nossa vida. A partir desse amor, nós temos propósito na vida. Nós temos um destino rumo à glória de Deus. A morte que deveríamos morrer foi sofrida por Cristo. E a vida eterna nos foi dada pelo seu sacrifício. Seu sacrifício de amor por nós. O mundo não sabe o que significa o Natal. Eles nem sabem o que significa dizer Feliz Natal. A propósito, você sabe o que está dizendo quando diz Feliz Natal? Você sabe? Se Natal quer dizer o nascimento do Salvador, como é que as pessoas que não conhecem o Salvador, que não receberam o amor de Deus, podem dizer Feliz Natal? Isso é ilógico, isso é incoerente. A Igreja de Cristo, e aqui eu me refiro à igreja, mesmo sem perceber, tem deixado que sua agenda seja feita pelo mundo, por um mundo em trevas e cheio de confusão. Eles dizem que temos que falar de Cristo, cantar sobre o Natal no final do ano, que é o período do Natal. Que temos que cantar sobre a ressurreição no período da Páscoa, naquele feriado.
E aí vão delimitando. E a igreja vai acreditando nisso e vai vivendo isso. O anúncio do Verbo encarnado, do amor de Deus, com a missão de salvar o seu povo, não pode ficar restrito a um momento do ano. Nunca. A melhor notícia do mundo não pode ser cantada apenas numa época do ano. É por isso que a igreja presbiteriana, todos os domingos em sua liturgia, anuncia que o amor de Deus, que o Filho de Deus veio em carne, que ele veio, assumiu a forma humana, nasceu de uma virgem chamada Maria e veio para salvar. Veio para cumprir a obra de redenção, para ser crucificado, mas ressuscitar ao terceiro dia. Anunciamos também a sua volta, porque ele virá para julgar. Não haverá mais chance nem apelação na sua segunda vinda. Será céu ou inferno. Não haverá mais nenhum tipo de negociação, de fala ou qualquer coisa do tipo. Será céu ou inferno. Jesus se fez maldição por nós. No Antigo Testamento, há uma bênção que é conhecida como uma bênção sacerdotal. Os sacerdotes da linhagem de Arão, que era o irmão de Moisés, deveriam assim abençoar o povo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O que é o contrário de bênção? Logicamente, maldição. Tente imaginar agora, ao invés de proferir essa bênção, a maldição oposta a essa bênção sendo proferida. O Senhor te amaldiçoe e te abandone. O Senhor escureça o seu rosto com ira sobre ti e te dê tudo aquilo que tu mereces pelos teus pecados. O Senhor sobre ti lance toda a sua ira, te jogue em trevas e te dê tormentos eternamente. Isso é o contrário da bênção que foi proferida. Foi o que Cristo sofreu quando estava na cruz. Os evangelhos relatam, e nós estudamos sobre isso este ano aqui na escola dominical, que houve trevas num período inusitado, às 3 da tarde. Porque o Filho de Deus se tornou maldição por minha causa e por tua causa. Ele recebeu toda a ira de Deus, reservada para mim e para ti, eternamente, e foi compactada naquele momento sob ele. O Pai o abandonou. Quando ele deu aquele brado dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus literalmente virou as costas para o seu Filho amado, por minha causa e por tua causa. Quem é pai e mãe aqui, avô, sabe muito bem o grande amor no coração que tem pelos seus amados. O que você sentiria no coração se você visse num dado momento o teu filho sofrendo, sendo torturado e chegando à morte, e você ter que virar as costas e esperar que tudo acontecesse? Nenhum pai e nenhuma mãe aqui aguentaria isso. Alguns talvez infartassem. Alguns tentariam com todas as forças chegar até lá e tentar acabar com todos, ou ficar no lugar do próprio filho. Deus enviou seu Filho para morrer por mim e por você. Ele se fez maldição por mim e por você. Ele se fez maldição para que eu e você fôssemos abençoados com o perdão, com a graça, com a misericórdia e com a filiação de Deus nele. Você consegue entender isso? Você consegue entender a profundidade do amor de Deus por nós? O que é que você vai fazer a respeito? Você ouviu o que o Filho de Deus veio fazer aqui na terra. Você ouviu que ele veio para morrer em lugar de pecadores que mereciam o castigo divino que caiu sobre ele. Tudo isso por causa do amor de Deus que foi tão inexplicável e é tão inexplicável. O Senhor está te chamando hoje e agora para o arrependimento.
Eu estou falando com você que não conhece a Cristo ainda, que talvez nunca tenha parado para pensar e meditar no amor de Deus, enviando seu Filho ao mundo. Para os crentes, para os que já o conhecem, para os que já foram salvos por Ele, talvez estejam cambaleando no caminho, talvez embriagados com desejos e ofertas que esse mundo oferece, se arrependam hoje dos seus pecados também e voltem os olhos para o Salvador. Parem de ficar cocheando entre dois deuses. Hoje é o dia de arrependimento. Se quebrantem diante dele. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Para você que não conhecia o Evangelho ainda, hoje pode ser o dia da libertação. Hoje pode ser o dia que Deus escolheu para te salvar. Concluindo, o mundo já conheceu o amor, mas o rejeitou e continua rejeitando ainda hoje. Ele, o amor, Jesus Cristo, se entregou numa cruz maldita por causa do amor inexplicável de Deus pelo seu povo. Mas aqueles que receberam esse amor continuam caminhando em direção ao dia em que haverá o grande encontro entre aquele que os salvou e os que foram salvos por ele. Será um dia maravilhoso, mas também será um dia de julgamento. Um dia poderoso, tremendo e terrível. Jesus veio a primeira vez para salvar, mas em sua segunda vinda ele virá para julgar vivos e mortos. Todos o verão, até mesmo aqueles que os traspassaram com uma lança. Ele estabelecerá o seu reino de paz e amor eterno. Aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou para Deus, a ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração eternamente. Amém e amém. E se você que foi tocado pela palavra de Deus quiser conversar conosco ao final, você pode nos procurar. A qualquer um de nós aqui. Procurar a mim, o pastor Cláudio, o pastor Lutero, aqui o presbítero Eudes, aqui também outros presbíteros entre nós, o presbítero Josimar, o presbítero Fernando Guerra, ou um outro líder, ou uma pessoa que estiver ao seu lado, você pode procurar para conhecer mais sobre Jesus Cristo, sobre o seu amor e sobre o seu sacrifício. Vamos nesse instante ficar de pé e vamos entoar esse hino. A chegada do Messias.